Muito boa noite, amigos da TVC. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Saravá para quem é de saravá, axé para quem é de axé, que todos estejam abençoados. Lembrando que hoje é terça-feira, 23 de dezembro. Esse programa, uma alegria, Cantarelli está aqui no estúdio da TVC, né? Jornal Barão de Noã e TV Copacabana juntos. Nós estamos gravando uma espécie de retrospectiva de 2025. E eu fiz questão, Cantarelli, de falar da data porque a gente está na antevéspera do Natal, né? E hoje se comemora muito o bolinho de bacalhau, o chester, né, a rabanada, e o pessoal acaba esquecendo que tudo isso é em função de um tal de Jesus Cristo. Então, que a gente não esqueça de pelo menos agradecer. Quem não quiser fazer uma oração, quem não quiser rezar, pelo menos agradeça pela oportunidade de estar passando mais um Natal com a família. Mas quem quiser e tiver bom senso, lembre do aniversariante. Agradeça a ele, faça uma oração a ele. Deixa eu começar a conversar aqui, né, aquele papo descontraído que, né, aquele pessoal que já acompanha a gente desde lá da época do Comunidade de Ação, olha. E que saudade. Exatamente. Esse programa está sendo gravado. Mas por que o Cantarelli, o pessoal pedindo para entrar no ar com o programa, a volta do Comunidade, por que não volta? Nós fizemos uma chamada. O quadro em Maricá está muito confuso, gente. O povo está muito revoltado, muito revoltado. Triste. Triste, vai passar o Natal triste. Vocês vê, primeiramente eu tenho que agradecer àqueles que não acreditaram que aquela identificação que os sentinelas avançados tinham lá atrás com a população, hoje dobrou, porque lá era rádio, aqui é internet, a comunicação é muito mais rápida e com amplitude muito maior. A gente chega em qualquer lugar, né, Exatamente. Cantarelli? Então, você vê, uma postagem nossa bate aí 100, 200, 1000 visualizações. Então, eu só tenho que agradecer a esse povo que reconhece o trabalho de 2 veteranos solitários, olha, na defesa dessa cidade, aonde está invadida. A verdade é essa. A nossa querida Maricá está invadida por paraquedistas. E o mais triste disso, que foi invadida trazendo pelo aquele que sempre combateu lá atrás, né, os senhores da senzala. Nós temos áudios. Nós temos áudios aí, olha, do Comunidade de Ação. O Peri acompanhou todo o Comunidade de Ação. Ele era um dos apoiadores, que ele levava caixas e caixas do Guaravita, né, Peri? Não, Tive Plus. Para poder... Que a gente sempre sorteava, né, a cesta básica, a gente sempre estava sorteando, né? O tratamento que a gente tinha com o povo e a interatividade, isso triplicou. Hoje, com toda certeza, esses 2 veteranos aqui faz frente a toda a máquina de comunicação do Quaquá, toda ela, que é muita coisa, gente. Não só os daqui a pouco o Peri vai até agradecer, vocês estão vendo aí um grande espaço, mas ele que vai comentar sobre isso, né? E fora a imprensa também de fora, né, de outros lugares, que hoje o Quaquá opera a nível nacional, ele tem uma central para justamente vender a comunicação dele, vender as ondas artificiais, vender o Parque Folk Show, vender as pirâmides do Egito. Não, pirâmide do Egito não. Não, não entendi, você... Não dá ideia, não dá ideia, senão ele vai lançar após a pirâmide do Egito também. Tá certo, desculpe, tá certo. Te retiro, não, nada de pirâmide do Egito. Depois corta a pirâmide do Egito. Corta a pirâmide do Egito aí, porque você tá certo. Não, porque, Cantarelli, eu vindo para cá, eu passei ali na frente do Atacadão, eu ainda não via o início das obras do Plaza Maricá, que estava prometido para setembro. Mas não vai sair, Pedro. Hein? Vai sair. A gente não sabe quando é que volta. Você não viu a maquete do teleférico, não? Não faz isso não, Pedro.
Aquele teleférico. Mas o que foi prometido em 2014? Não, esse é novo. Ah, esse é novo. Está no mesmo lugar, mas é novo. É novo. O antigo... Exatamente. Mas o antigo passou a ser novo? Não, deixou de ser. Deixou de ser. Deixou de ser. É mais ou menos como o Mirante, que Fabiano está prontinho e ele não quer inaugurar. Não, mas o aquário ali na Barra do Niemeyer... Esse vai. Maravilhoso. Ah, não, mas não está pronto, não? Não, Mas ele prometeu... Tudo vai acontecer em 2006, Pereira. 2026, porra. Você tá ficando gaga, rapaz. Exatamente. 2026. O problema da gente falar com esse pessoal, porra, velho, cascudo. Exatamente. Jurássico. A memória falha. Aí você vê, Pereira, olha só que coisa, sabe, absurda. Um ano de administração e Quaquá só inaugurou terreno vazio e pedra. Eu passei na cidade da polícia que teve outro dia. Você viu a pedra bonita lá? Tá. Mas você viu a pedra? É uma pedra diferenciada. A pedra fundamental. Eu achei... não, isso eu não vi, não. Você tem que ver. Eu só vi o cascalho. Tem a pedra? Tem a pedra? É igual do resort. Você lembra que eles fecharam tudo? Veio o governador... Aí fechou que não podia entrar, o pobre tinha que passar lá por baixo, que não podia nem passar por cima. Não podia passar por cima, é verdade. Tá então, certo. agora a gente está aqui, que tem que brincar com o Quaquá, porque as coisas que o Quaquá fala, sabe, nesse ano que passou, sabe, é uma bravata. Para mim é muito triste eu falar, sabe, de uma pessoa que eu sempre tive um carinho por ele. Sempre admirei ele pela disposição que ele tinha de guerreiro, de estar identificado como menos desfavorecido, de estar sempre combatendo, né, os coronéis da Senzala. Hoje ele me vira coronel da Senzala misturado com o capitão do mato, porque ele surta e pega o chicote e toma-lhes porrada em cima do povo. Para você ver o absurdo. Ele falar em capitão do mato deve estar, porra, se contorcendo e capotando dentro do túmulo, né? E se você ver os áudios que tem ali dentro da comunidade de ação. Tem que relembrar isso pra gente, relembrar para esse povo aí. Aí ele falando com o capitão, que o capitão falou, você vai ser mais um, Quaquá, dentro da comunidade. Você vai ser mais um aí, Quaquá. Então, capitão, Ivan, eu vou te provar que eu vou fazer diferente. Está provando. Tá. Não está provando? Tá bem diferente. Ô Cantarelli, eu quero a única certeza, a única obra. Aí eu tenho que falar. A única obra que a gente teve certeza nesse ano de 2026, é a obra do Mergulhão de Noan. Baratinha, 700 milhões. Baratinha. Mas essa daí a gente tem certeza que não vai ter, porque o TCE proibiu. Para alívio dos moradores e dos comerciantes de Inoã, que não entendiam por onde que a estrada ia passar. E se eles iriam ficar 4 anos à míngua sofrendo com poeira e com obra. Mas o TCE brecou, viu uma série de irregularidades na contratação da obra e essa é a certeza, não vai ter obra. Aí você vê, muitas pessoas me perguntam, Pereira, né? Você fala do TCE e o TCE não foi só essa obra que ele impediu. Não, várias. Aí a pergunta que não quer calar, Pereira, cadê o Ministério Público? Cadê o fiscal da lei, Pereira? A pergunta que mais me fazem é essa. Aí fala assim, se falar eu vou mandar te prender. Então acabou a democracia. Se a gente não pode sequer fazer... Questionar, né? Perguntar o porquê, né? Levar a documentação e pedir para que o Ministério Público investigue. Você vê, nós era para estar aqui, que o Peri convidou, né, o vereador Ricardinho. Aliás, eu peço até para a produção colocar os convites, né, no vídeo de todos aqueles que eu particularmente convidei. Vereador Frank, vice-presidente, a Andréia Cunha, convidei o Felipe Alni, convidei o Radesh. Radesh, de imediato, ele entrou em contato, dizendo que faria o possível para estar aqui, né? Convidei também Marquinhos da Juventude. Vocês vão ver aí, né? Vai entrar a produção, vai colocar. E você tinha feito um convite também, né?
O Ricardinho deu a certeza que iria vir, né? Mas é complicado, sabe por quê? Vocês, né, são responsáveis disso. Há uma diferença deles falar na tribuna da Casa de Leis e eles falar no veículo de comunicação que tem o histórico de estar alinhado e aberto para a população. Então, todo mundo, de repente, pode jogar pedra lá, mas você não pode falar sequer. Quem está na assistência, se falar, a presidência manda se retirar, que não pode falar. Não é o caso daqui, não é o caso do Comunidade de Ação. O alicerce maior que impulsionou todo o nosso trabalho é a população. É vocês que estão aí do outro lado, né? Porque eu não sou mais jovem, Peri também não é mais jovem. Nós estamos aqui fazendo uma defesa de uma cidade onde muitos estão virando o rosto e estão cientes do que está acontecendo. Aí a responsabilidade nossa fica muito maior, porque a população já identificou, e o povo hoje não é mais bobo, que só tem 2 veículos que estão aliados com eles. 2 veículos para fazer frente a toda essa máquina endinheirada que está aí, ó, é só Deus guardando. Às vezes eu gosto de colocar assim, Davi e Golias, né, Pedro? É verdade, é verdade. Entendeu? Ô, Peri, explica para aí que você tinha comentado do espaço, né, que... Não, eu quero agradecer aqui, tem aqui algumas cadeiras aqui, algumas até já foram afastadas, porque eu quero agradecer primeiro a presença, né, daqueles que, da Casa de Leis que eu fiz o convite, né, e também agradecer a nossa imprensa, né, que eu não condeno, eu acho que cada um faz o seu trabalho muito bem feito, tá? Mas eu também coloco da seguinte forma, Cantarelli. Eu acho que ninguém sabe a profundidade do bolso de cada um. Agora, vender dignidade é complicado, né? Aquela história, mas eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo bem. Eu acho que todos podem colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Mas será que conseguem andar de cabeça erguida na rua, de chegar nos lugares e ser devidamente reconhecido? Você sabe, eu questionei um deles, já que nós vamos guardar o nome, até por questão de... não tem necessidade de falar. Respeito, né? Cada um sabe de si, né? Cada um tem sua história. Mas um deles foi até sincero comigo. Cantarelli, vê bem, eu entendo vocês, você e Peri, eu respeito a caminhada de vocês, a história de vocês é essa mesmo, já está dentro da história de vocês isso, olha, né? Mas você vê, eu tenho família, eu preciso sustentar minha família. Aí eu falei para ele, mas eu também tenho família. Nós temos Peri família. também tem família. Eu sei, Cantarelli, sabe, todos nós temos família, sabe, mas se eu abrir mão disso, eu vou atingir minha família, assim, brabamente. Ou mal ou bem, você e Peri está provando que vocês estão conseguindo segurar. Mesmo, sabe, passando algum sufoco que vocês devem passar, mas vocês estão mostrando, sabe, que está passando por esse mar agitado que está acontecendo aí. Porque vocês já estão acostumados com isso, nós não. Eu não, ainda falo assim, eu não, entendeu? Porque o exemplo, Cantarelli, você me cobra, e o Peri às vezes fala também, aí fala até de Marcelo, né? Cobra. Por que vocês não cobram daqueles autoridades que têm a responsabilidade muito maior do que a nossa e estão se omitindo? Aí eu tive que ficar calado, Peri. Vou falar o quê? Então você vê, eu aqui, nós sabemos, temos dossiês, sabe, do que está acontecendo aí. Então não interessa para a gente. Mas a gente até cobra, Cantarelli. O problema é que eles não respondem, né? Porque até agora, sabe, não foi apontado o nome, porque a gente não quer apontar os nomes. É verdade. A verdade é essa, olha. Eu já cansei de pedir, inclusive, sabe, falar, dar uma puxada de orelha nele, manda ele tirar o pé do acelerador,
Porque não existe blindagem eterna. Agora mesmo nós tivemos um desembargador que virou notícia, né? Desembargador federal. Isso aí. Qual foi a punição dele? Ele foi aposentado mais cedo, mas e o esculacho? A geração dele, teu pai é ladrão, cara. Você vai tirar onda com a minha cara, não, rapaz. Ué, teu dinheiro aí vem dinheiro de corrupção. A herança maldita fica para a família, cara. É. O que aconteceu na LERJ, né? O que está acontecendo lá no Congresso Nacional também, com essas cassações. Não estamos aqui, para discutir extremismos, nem esquerda nem direita, pelo amor de Deus. Não vamos enveredar por aí. Mas, independente do lado que seja, e aí já teve muito do outro lado e agora está tendo deste lado, né? Você encontrar em espécie aquela dinheirama toda e o camarada dizer que esqueceu de fazer um depósito muita cara de pau, né? De 3 malas de dinheiro. É porque é um detalhe, né? Esqueci de guardar o celular. Eu esqueci de fazer um depósito de 3 pacotes de dinheiro desse tamanho. Olha, eu vou botar garotinho qualquer hora. Tentei fazer contato hoje com ele. Todo mundo sabe que... Tá corajoso o ex-governador. Eu tenho relação com o garotinho, já provei várias vezes, já entrevistei ele. A última, ele deixou de fazer a caminhada dele aqui para fazer o programa comigo. Eu vou botar o garotinho no ar. Vou até marcar com o Peri para ele estar junto nesse dia. Porque ele pode ter os problemas que ele tem, o passado que ele tem, mas ele é um cara de coragem, Pereira. Muito. O depoimento que ele deu lá na CPI, ele foi bem claro, Pereira. Contundente e citando nomes, inclusive 2 nomes diretamente ligados a Maricá. Falou de Renato? Então são 3. Não, aquele vídeo do Renato eu só recebi ontem. Ele falou de Renato. Pois é, ele questionou inclusive o posicionamento do deputado Renato. E o Quaquá por estar nomeando pessoas suspeitas. Não, e dizendo naquele vídeo que o prefeito teria, de uma certa forma, induzido o deputado a votar pela soltura do Bacelar. Bom, parabéns ao deputado. Se isso aconteceu, não sei, não podemos provar, né? A gente só tem esse vídeo como elemento. Perdão. Mas, se isso aconteceu, parabéns ao deputado Renato Machado, que, como toda a bancada do PT, independente de ser bancada do PT, mas de pessoas sérias ali dentro da LERJ, foram contra a soltura do Rodrigo Bacelar. Não estou discutindo a pessoa, estou discutindo o político e as ações negativas que ele cometeu dentro da LERJ, né? Agora, uma coisa fica bem clara, né? Garotinho é muito bem posicionado por trás dos bastidores, né? Garotinho tem informações... Jornalista, cascudo, radialista... E quem tem acesso ao Garotinho tem essas informações, né, filtradas, aonde ele fala, só não comenta isso não, nem comenta aquilo lá, entendeu? Mas você pode muito bem, pelo menos apontar, olha, ainda tem água para passar embaixo dessa ponte. Por isso é que eu falo e estou falando que esse ano de 2026 vai ser bem agitadinho. Vai. Nós vamos ter surpresas, gente. Entendeu? Eu só fico assim, triste, né? Porque não precisava acontecer o que está acontecendo. Entendeu, Pereira? Sabe por quê? Falar que eu não fico chateado, eu estou magoado com o Quaquá, porque o Quaquá não precisava estar pisando nas pessoas humildes do jeito que ele está pisando, com o compromisso que nós fizemos lá atrás, ele hoje no outro patamar, rico, sabendo que as pessoas, muitas vão passar o Natal sem nada na geladeira, e o Natal dele vai ser farto, aí ele vai e bota fotos com a esposa dele tirando onda, né? Agora mesmo ele casou novamente no Corcovado, mês que vem ele vai casar em cada mês no canto, entendeu? É uma demonstração de onda, cara.
É uma demonstração de poder. Para uma pessoa que... Você sabe que eu estou falando a real, Quaquá, que quando a gente estava embarcado, numa fotografia você não queria que ninguém tirasse. A tua essência era aquela ali. Aí você muda totalmente a tua essência. Ou a tua verdadeira essência brotou agora, aonde muitos dos seus amigos estão surpresos. Ainda bem que você parou de falar aquele besterol, eu rompi o mato só. Você nunca rompeu o mato sozinho, cara. E você sabe disso, olha. Você sabe muito bem do que aconteceu no passado. Você tem que agradecer muito a uma pessoa que não está mais aqui entre a gente, que é o capitão do mato. Porque você sabe muito bem as ocorrências lá para trás, olha. Aí hoje, daquele grupo, Sérgio Mesquita calado, chateado, mas calado. Eu não fico, Pedro. Porque Sérgio Mesquita tem uma história aí do jeito E uma grande história. Entendeu? Grande história. E não é nenhum miserável. Não é nenhum miserável. Ele é aposentado da TV Educativa. Brasil. Entendeu? Ele poderia muito bem ser o Serginho, que eu sempre admirei. Não é brigar com o Quaquá, não. É discordar. Você, meu irmão, você está errado, você está certo, rapaz. Mas todo mundo, sabe, bate palma para Quaquá. Todo mundo bajula Quaquá. O Quaquá se acha o verdadeiro faraó de Maricá. E vai fazer essas loucuras que ele está fazendo agora, que nós nem entramos em 2026, ele já anunciou que vai desempregar mais uma porrada de gente. É isso que eu fiquei, rapaz, chateado, consternado, de verdade. Não é demagogia, não. Mas você vê, antes do Natal... Ele já queria acabar o abono de Natal. O abono não acabou porque algumas... Porque o Aldair não ia botar para votar. Aldair é um dos responsáveis, né? Mas, sem tirar méritos também nós brigamos muito por isso. Mas né? a gente não tem caneta, só tem microfone e caneta, né, mas olha, o Cantarelli, eu não acredito não, eu tenho a certeza que a imprensa séria é o quarto poder nesse país. Mas quantos são, Peri? Né? Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, independente dessa questão absurda, né? E eu coloquei como absurdo, como vergonhoso, como maldade no título, essa questão do abono natalino. Eu ainda não fiz a matéria sobre isso porque me dói tanto. Antes do Natal, Cantarelli. Mas eu sou honesto, eu prefiro falar agora para que todo mundo fique prevenido ou precavido. Eu acho covardia. Antes do Natal, dizer que vai cortar custos de várias secretarias e que vai desempregar um bocado de gente. É pura maldade. A única essência assim, que eu encontro, assim, por quê? Maldade, raiva, porque o Renato ganhou dele aqui, o povo votou no Bolsonaro, não votou no Haddad, e ele agora está dando troco, porque ele fez da Prefeitura de Maricá um balcão de negociata, Pereira. Olha bem o que ele está fazendo, olha quantas pessoas estão no gabinete dele, com apoio daqueles que deveriam fiscalizar de verdade. Como é que esses vereadores dão uma carta em branco para ele, usar o dinheiro como ele bem entende em projetos pessoais, Pereira? Queria fazer até um resort, um hotel lá em Portugal. Queria comprar um quadro de Picasso. Essa você não sabia? Esse daí, pelo que eu soube, foi o motivo do Hamilton ter... Exatamente, isso é verdade, Pereira. Né? Isso é verdade. Parabéns ao Hamilton aí que tomou uma atitude, correta, cara. Porque tem que ser tudo do jeito dele. Ele não ouve ninguém, ele não escuta ninguém, tem que ser a vontade dele. E os órgãos fiscalizador sequer chama Ricardinho para pelo menos ninguém que eu gosto, sabe qual é? Vereador, o senhor fez essas denúncias aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele deve ter mais de 30 denúncias, não tem, Pereira? Muito mais. Ô, vereador, pegava uma daquelas. Vereador, nós estamos apurando aqui. Nós temos que saber isso aqui, que o senhor tem provas disso aqui, onde o senhor chegou a essa conclusão aqui? Não, precisou vir o Ministério Público de São Paulo, atuando lá numa operação em São Paulo,
para fazer uma operação no Rio relacionada à área da saúde. Isso é uma vergonha, Peri. É um escracho, cara. Sabe, a gente que já tem um nome dentro da imprensa, né, fica envergonhado, cara. E eu não vou me omitir de fazer o meu trabalho me sentindo refém de uma força oculta, cara. Eu não vou, Peri. Não vou. Eu já fui levado uma vez por causa do Quaquá. A Rádio Ativa foi atingida quando o Quaquá chamou os vereadores de Ricardo Queiroz de cachorrinho, você está lembrado? Lembro. Na semana seguinte, nós recebemos a visita da Polícia Federal, a Anatel, só faltou vir Exército, a Marinha Aeronáutica. Eu fui conduzido no carro, na viatura da Polícia Federal. Mas segurei a onda, porque o Paulo Maurício queria que eu desse a fita para processar o Quaquá. E eu não sou moleque. Naquele momento, o Quaquá estava agindo em defesa de uma cidade. E a gente, quando está em defesa da coletividade, você tem que tomar posição. Claro. Porque esses vereadores que estão aí, que deveriam estar exercendo a função de fiscalizador, todos eles viraram as costas para a dor do povo. Todos. E me permita só fazer eu não vou citar nome, que agora tudo te processo. Né? Eu não vou citar nome, mas essa pessoa vai entender direitinho de quem eu estou falando. Hoje um desses vereadores da base virou fiel escudeiro. Faz parte, é da base. Mas ele, um tempo atrás, me convidou várias vezes para estar com ele no Tribunal de Contas do Estado, levando documentação contra o Quaquá. No primeiro e segundo governo do Quaquá. Ah, agora caiu a ficha. É verdade. Fez várias denúncias. Várias denúncias. Eu estive em todas as vezes Verdade. que fomos ao Tribunal de Contas do Estado. Verdade. Era totalmente contra o nome do hospital lá de São José, que eu me recuso a falar porque é nome de um bandido sanguinário reconhecido pela ONU, e que esse vereador dizia: não vou nunca citar esse nome, e assim que eu tiver a oportunidade vou retirar esse nome de lá. E hoje fala abertamente o nome do hospital. Eu acho, volto a falar, ninguém sabe a profundidade do bolso de ninguém. Mas eu acho que a gente precisa se posicionar. E onde é que fica a ideologia? Você está falando em bolso, já coloca para você onde fica a ideologia. O Cantarelli, ninguém me contou isso, não. Ninguém me contou isso daí, não. Mas Quaquá, quando ele veio para a primeira eleição dele, em 2008, ele tinha a ideologia de mudar Maricá. E sempre batia muito no Luciano, no Wilton. Tudo virou notícia, dentro da Comunidade de Ação. Né? Você lembra Wilton disso? Viana, o escândalo do vidro superfaturado, Comunidade de Ação. Luciano Rangel, prefeito mais caro do Brasil, no Comunidade de Ação. Ricardo Queiroz, fantástico. O escândalo da compra daquela tábua de carne, que parou no Fantástico, saiu no Comunidade também. Pois é, aí ele sempre batia nesse povo, batia no Arildo, né? E aí eu ouvi, e aí ele começou a se juntar com todos eles. Só não se juntou com o Carolino porque o Carolino era o candidato do Ricardo, que o Ricardo não podia, já estava no segundo mandato dele, não poderia vir. Mas o Ricardo abandonou o Carolino. Ricardo abandonou o Carolino. E o Carolino fez a campanha dele sozinho, sem o devido apoio do Ricardo.
Mas aí o Quaquá, ele já havia se juntado com o Hilton, que foi o vice-prefeito dele, no primeiro governo, com o Luciano, com o Arildo, com o Kennedy. E aí eu questionei, pô, mas e a nossa ideologia? E a resposta que me foi dada foi a seguinte: você lembra que isso daí era recente, tinha menos de um ano que tinha acontecido, Lula era presidente há 6 meses. Você lembra o que o Lula precisou fazer para ser eleito? Se juntou com José de Alencar, que era de direita, aliás, um grande vice-presidente, que segurou muita peteca do primeiro governo Lula. E aí eu perguntei de novo, mas e a ideologia? E a resposta foi: política tem dessas coisas. E o sonho dele era ser secretário, coisa que ele não conseguiu até hoje, né, Pedro? É. Entendeu? E o mais lamentável, né? A gente não pode se estender muito aqui, porque esse é um programa só de encerramento de ano, né? E a gente não podia deixar passar em branco, por isso que eu convidei o Peri para a gente não passar em branco, sem uma mensagem nossa de perseverança, de motivação, né? A gente tem que acreditar naquele que nos guia, né? Naquele que realmente é o Senhor do destino, né? Mas eu queria deixar aqui um recado, sabe, uma mensagem para Diego. Diego, que eu vi ele, havia a gravidez de Zeidan, né? E a própria A gente viu o Diego na embalagem. Na embalagem. Então, eu sei que o Diego discorda de Quaquá, já teve discussão com o Quaquá, mas o que eu queria deixar aqui claro para Diego e para Zeidan, o Quaquá está fazendo todas essas movimentações para eleger vocês dois. Reeleger Zeidan e eleger Diego. Aí eu pergunto, vale a pena? Olha o sacrifício, o que o povo está pagando. Eu queria chamar vocês dois para a gente, nesse Natal, vocês verem de perto o estrago que o teu pai está fazendo, Diego. Aí você tira a tua conclusão. Tem coisas que você acha que não pode ser cobrada e acaba sendo cobrado. Você tem a idade do meu filho, né? Quem é mais velho, você ou ele? Ele é mais velho, né? Pouca coisa, né? Então você vê, sabe, tem um carinho enorme por você, cara. Sabe, mas eu tenho que chamar a tua atenção para esse detalhe. Sabe por quê? A minha caminhada de vida, eu já andei nesse meio que o teu pai andou, que está andando agora, de muito dinheiro, muito poder. Eu achava que eu era o todo, e de repente eu caí numa situação que Deus me veio, me mostrou que eu não sou nada, né? E paguei um preço caríssimo, olha, que é a dor do espírito. Essa dor existe, Diego, pode ter certeza, sabe? Hoje, por que eu prefiro me posicionar do jeito que eu me posiciono, alinhado com a verdade dele? Porque em determinados momentos da minha vida, eu fui como muitos. Eu pensava na matéria. Eu queria os prazeres da matéria. Eu queria os prazeres que o dinheiro poderia me proporcionar. E depois eu vi que quando você está numa situação, sabe, difícil, que você pede a morte e a morte não chega, que você fica é igual uma árvore oca, entendeu? Você tem o teu espírito, mas a casca só está ali de aparência, porque o teu espírito está atingido. Quem passou por isso sabe o que eu estou querendo dizer, sabe? Justamente porque eu não tive alguém para me orientar, eu perdi meu pai cedo, né? E paguei na minha caminhada, na faculdade da vida. Agora mesmo, há pouco tempo, o Peri passou por uma experiência, como eu passei também. Eu passei primeiro que o Peri, né? Eu fiquei 10 dias na UTI com Covid,
no mesmo quarto que o Quaquá ficou, onde ele fez ladainha e fez um juramento com o rei e pediu misericórdia para ele sair daquilo ali, porque ele ia atravessar a grande ponte, e ele sabe disso, olha. Uma das minhas revoltas também é essa, olha. O compromisso que ele fez não foi comigo, não foi com vocês, foi com o rei, com o senhor, olha. E agora ele está virando as costas para aqueles que mais precisa dele, que ele fizesse as coisas que ele quer fazer, mas poupasse esse lado aqui, que é os menos favorecidos, esse que levou ele ao poder, esse que deu essa condição dele ter o que tem hoje, olha. Foi essa comunidade, foi esses pequenininhos, o pessoal da varreção que tem que se reciclar, tem que fazer... até falei com você. Cursos? Não, que eu te falei hoje mais cedo, que tem que fazer um reciclagem. Reciclagem, se aperfeiçoar. Ele tem um nome para isso aí, que eu esqueci agora o nome. Como é que você vai fazer isso com o analfabeto, Peri? Explica aí para mim. E é essa galera que mantém a nossa cidade limpa, mantém a nossa cidade bonita. Então, independente da tua posição social, do trabalho que você esteja exercendo, tem que ter respeito, sabe, Cantarelli? Tem que ter, todos eles têm dignidade. E isso daí está faltando na nossa cidade, esse respeito. A cidade está triste, a cidade vive hoje amedrontada. Hoje muita gente não quer falar por medo de vingança. Eu estou há 44 anos aqui em Maricá. Já passei por vários governos, sempre fui taxado como jornalista de oposição. Só que eu digo, eu não sou de oposição, sou de posição. Sempre tive posição. E eu tenho certeza, eu nunca vi nesses 44 anos aqui de Maricá a nossa cidade desse jeito. Eu também nunca vi. E Maricá precisa voltar a sorrir, né? Ser aquela cidade gostosa, acolhedora, né? Que recebe todo mundo. O povo está triste. Está triste. O povo está triste. O fato de ninguém querer vir, eles também estão com receio, Peri. Eles estão com receio de vir nas comunidades. Você vê que agora mesmo todo mundo sabe que eu moro numa comunidade grande, né? E eu falei que eles viriam aqui. Se você quando sair olhar ali para a barraca, você vai ver que tem uma porrada de gente ali. Que eles queriam, alguns conhecer Ricardinho. Sim. Mas e o medo? Até Ricardinho tem medo também, porque está dividido isso. Porque as pessoas falam que Ricardinho leva uma vantagem nessa oposição que ele faz aí. Mas se ele leva uma vantagem, é problema dele. Mas que ele fala, né, no plenário o que é uma realidade oculta, ele fala, olha. Sim. É isso que é importante para a imprensa. Para a imprensa, para a gente. Você ia ter condição de descobrir isso que ele amostra para todo mundo? Não. Nem eu. Sinceramente, não. Nem eu. Então ele faz um trabalho. A equipe dele faz um trabalho importante, olha, a bem da verdade, entendeu? E, Peri, qual a perspectiva para o ano de 2020? Você é sincero já para preparar o povão diante da tua avaliação, diante do que você está vendo? Você acha que Quaquá pode refletir? Você acha que hoje ele não escuta ninguém, talvez ele só escuta a esposa dele? Eu tenho escutado de pessoas muito ligadas a Quaquá que hoje ele não escuta mais ninguém. Me falaram isso também. Hoje ele não escuta mais ninguém. Mas eu torço, sinceramente, o Washington Luiz Cardoso Siqueira, ou Quaquá. Eu faço questão, inclusive, nas matérias, já me falaram que ele não gosta. Mas eu faço questão que, se ele não gosta, ele deveria aprender a gostar. Porque o Lula não nasceu Lula. É Luiz Inácio da Silva. Ele incorporou o Lula ao nome dele porque o Lula virou uma marca. E o Quaquá tem que entender que o Quaquá não é sobrenome. Quaquá é uma marca. É isso que ele deveria entender. Quando eu coloco lá na minha matéria, Washington Siqueira, entre parênteses, o Quaquá, é para dar peso. Mas ele não gosta? Não, já me falaram que ele não gosta. Não, eu nunca falei isso não. Já me falaram que ele não gosta. Eu não acredito não. Ele não pode. Mas é uma marca. E é uma marca de peso.
Então eu peço para essa marca de peso, para esse cidadão de Maricá, porque ele está prefeito, mas ele é cidadão de Maricá. A história dele foi construída aqui. Muda, cara. A gente sempre soube, e alguns até já me compararam com você, porque a gente tem um coração na boca, né? A gente fala aquilo que tem vontade. E às vezes a gente tropeça na própria língua. Mas olha só, volta a ser aquele Quaquá da época do Comunidades em Ação, daquele visionário, daquele camarada que quer fazer sugestão. Eu tenho certeza que pior não fica, cara. Eu tenho certeza que pior não fica. Vamos torcer para o Brasil ser hexacampeão. Tem eleição aí, vamos ter bom senso e votar nas pessoas corretas. Agora, falando da nossa Maricá, para encerrar, Cantarelli, e já desejando um Feliz Natal para todos, lembrando do aniversariante de Papai do Céu, né, de Jesus Cristo, que é o grande motivo do Natal. Hein? Ano Novo também, né? E Ano Novo, já vamos desejar o Ano Novo também, a gente não vai se encontrar antes do Ano Novo, né? E falando justamente sobre o Ano Novo, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, precisam melhorar. Maricá precisa voltar a sorrir. Maricá precisa voltar a sorrir. E Quaquá, de coração, muda. Muda, pô, e eu finalizo com a seguinte colocação. Pensa, o problema é que você adora a palavra utopia. E para quem não sabe, porque muita gente não sabe, utopias são coisas que não conseguem ser realizadas. Coisas inexistentes. Abstratas, né? Então, enquanto Maricá for a cidade das utopias, enquanto a nossa Secretaria de Cultura for cultura e das utopias, a nossa cultura não vai crescer. Larga a utopia, vamos sonhar com o pé no chão para tornar tudo uma grande e bonita realidade. Um beijo para todos. Obrigado, Cantarelli. Uma coisa, sabe, que vale lembrar aqui, olha, né, que lá atrás, né, nessas administrações todas que a gente teve que bater de frente, né, foram 3 administrações, né, nós não tínhamos nada, nem estrutura, nem dinheiro. Tínhamos a determinação e a vontade de estar alinhado com o povo. Um grupo encarou todo aquele sistema, todo aquele dinheiro que estava lá. Mas sabe por quê, gente? Por causa de vocês aí. O povo fechou com a comunidade. Como o povo hoje lembrou e está olhando para esses 2 veteranos aqui como o canal real de ligação deles com a situação de realidade que está atingindo a todos. A todos, olha. Porque se eu levar a Peri ali, depois ele vai falar para vocês o que ele vai ver ali. A maioria de vocês já está com a compra feita, a geladeira cheia, sabe? Curtindo, alguns já em festa de confraternização, né? Rindo. Quantos estão chorando? É isso o teu planejamento, Quaquá? É para isso que você sempre fez política, na tua vida toda, porque você é um político profissional. Você foi preparado para isso aí. Mas foi para fazer isso que hoje a juventude do PT te denuncia. Você consegue ser um mau exemplo para o teu próprio partido, para a juventude, porque você botou na tua cabeça que a essência do PT está errada, você quer mudar a essência da esquerda. A essência da esquerda tem que se misturar com a direita agora e fazer uma salada de fruta, porque você quer, de respeitando os caciques, aquele que tem mais história do que você dentro do partido. Isso não vai acabar bem, porque você sabe muito bem o ódio que algum desses caciques tem de você, e que estão oxigenando situações que você não tem certeza, mas sabe, como eu sei, né, Quaquá? Sabe, a gente ainda tem uma ligação pelo nosso passado. Porque eu estou dentro de uma favela. Você vende a favela como uma propaganda positiva para você. Mas hoje você está distante de uma favela. Hoje você, para chegar dentro de uma favela, você tem que estar com a porrada de segurança. Porque você não vai ser bem chegado. Aqui em Maricá, não.
Você pode ir lá no complexo. Eu nem sei se lá no complexo você pode hoje. Porque depois daquele depoimento que você deu que a polícia matou pouco, eu não sei como é que os caras lá estão te avaliando, entendeu? Sabe? Mas aqui em Maricá, você não entra sozinho. Você não entra. Você viu o que aconteceu lá no bairro da Amizade? Você passou perto da minha comadre, você chegou a falar com a minha comadre, né? Você passou perto dos meninos. Então, aquele Quaquá que era recebido como herói por essas comunidades, hoje está sendo odiado porque estão sendo atingidos. Isso, para mim, me machuca, entendeu? Porque eles cobram de mim, porque eles lembram da nossa caminhada junto. Eles se lembram lá de trás daquele Quaquá que chegava nas birocas, dá a cambuinha aí todo mundo fazia festa. Você se lembra lá no Minha Casa Minha Vida, do que aquele ex-presidiário saiu quase chorando, te abraçando e te agradecendo porque ele tinha perdido tudo na enchente, Pereira? Eu estava com ele e vi. O cara estava chorando e falou assim, a minha vida te pertence, Quaquá. Eu perdi tudo na enchente. Ele, quando chegou aquele caminhão para dar para tudo, aquele que é o verdadeiro mérito, cara. É aquilo ali que se deixa para a eternidade, nesses patrimônios todos que você está juntando, não, que tu não vai levar isso para o outro lado, vai ficar tudo aí. A tua história você está conseguindo jogar lama nela. É isso que me deixa triste, cara. É isso que me deixa chateado. Porque onde eu chego, eu sou cobrado. Onde eu chego, ninguém te esculacha. O teu passado glorioso, sabe, de combatente, sabe, em favor dos menos favorecidos, você jogou na latrina e deu descarga por esse momento que você está passando, glorioso, cheio de refletores, aqueles mesmos refletores que você falava lá, os coronéis da Cesária, eles adoram os refletores, Cantarelli. É os refletores, porque aí solta o capitão do mato para chicotear o povo. Esse pessoal que traz gente de fora para tirar o emprego do nosso povo. Está lembrado disso, Quaquá? É, irmão. Eu não esqueço, não. Você pode tentar apagar esse passado, mas esse passado está registrado dentro das fitas do Comunidade de Ação, que eu não botei no ar ainda, com a esperança de você, sabe, tirar um pouco o pé do acelerador e volta a pedir aos padrinhos, conversa, manda o portador ir lá conversar com ele, para ver se ele tira o pé do acelerador, para acabar vocês, sabe, não sendo atingidos, porque ele vai fazer vocês ser atingidos. Vocês já são citados, sabe, dentro de um dossiê aí, olha. Vocês vão deixar isso vir à tona? Não é melhor resolver alguém chegar e falar assim, tira o pé do acelerador que o jornalista lá está certo. Você está expondo a gente desnecessário. Você sabe que o Zé Dirceu cantou uma pedra que me preocupou. Você sabe que o Zé Dirceu é a mente pensante do PT. Lá no Comunidade de Ação, ele parava, porque que ele ganhava? Não, o Zé. Porra, que Zé? É o Zé Dirceu, rapaz. E ele adora o Zé Dirceu. Os dois são amigos dele lá de trás. Você viu a declaração que ele deu? Sobre que ele está falando que vai ter uma revolução? Declaração recente, tem uns 15 dias isso. Então você vê, ele para falar isso, é porque ele tem informação que nós não temos, olha. Nós não temos essa informação. Porque tanto a direita quanto a esquerda está raivosa. Aí Quaquá entra como uma tentativa de juntar os dois elos, que não vai conseguir nunca, porque é muita raiva, Pereira. É muito ódio misturado, olha. Então, está atingindo ele. Ele vai ficar sendo odiado pela esquerda e sendo odiado pela direita. Vai sobrar o que para ele? Portugal. Minha gente, quer falar mais alguma coisa, Pereira? Feliz Natal e tenhamos esperança. Um bom ano novo. Minha gente, mais uma vez eu agradeço aí, sabe, de coração. Obrigado. Jornal Barão de Noã agradece muito nós somos esse espaço aqui da Quantos TVC. Anos? Quantos anos, Pedro? Rapaz, minimamente uns 40. Então, sabe, os dois veteranos, os dois veículos estão aí sempre alinhados aí, dando voz a vocês, né? E eu só tenho que agradecer, porque o start que vocês deram acendeu novamente na mente daqueles incrédulos que esses jornalistas já tinham caído no esquecimento de vocês. E vocês estão provando em cada postagem que eu faço que vocês não esqueceram. Vamos nos unir cada vez mais, olha, para que nós possamos ter motivação e força, sabe, de avançar para o bem de Maricá. Porque somente com a nossa união, sabe, e com a determinação
e com a ajuda do rei e seu exército iluminado, nós podemos voltar a ter uma Maricá iluminada. Porque hoje nós temos uma Maricá com as trevas assombrando ela, onde Papai Noel foi expulso pelo Saci. Papai Noel foi expulso pelo Saci. Onde vocês veem aí adereços, sabe, estranhos, para tudo quanto é lado, que não tem nada a ver com o Natal. Não tem nada a ver com o Natal. Esse não é o Natal, sabe, das famílias. Esse não é o Natal das famílias. É como o Peri falou, é uma data sagrada que tem que ser lembrada, não pelo Papai Noel, mas sim pelo nascimento do Filho do Rei. Muito obrigado a todos, que tenham um excelente Natal em família, que vocês possam ter um ano novo com muita paz, que o Rei abençoe a todos, né? E que nos dê força para que nós continuarmos juntos, sabe, trabalhando em prol dos verdadeiros valores, hein? Um abraço a todos, minha gente. A TVC, o Jornal Barão de Noã, deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.